Como anunciamos no primeiro vídeo, nesse vamos falar sobre o projeto número 2, de como foi idealizado e desenvolvido. Vamos falar também sobre a segunda viagem que fizemos, que de uma certa forma foi um teste para nós, porque nela a gente percebeu o que é que precisava ser modificado, o que é que precisava ser melhorado, uma vez que tanto a viagem como o projeto era novidade para nós dois. Também vamos falar sobre a documentação e como foi resolvida toda a questão. Para tanto, temos que entender como foi desde a primeira modificação do carro. Antes de fazermos a primeira modificação, fomos ao Inmetro, que certificou essas alterações como carro especial comércio. O Detran colocou como observação e não como mudança de característica. Ao voltarmos da primeira viagem, contratamos um despachante que nos informou que não poderíamos ficar isentos das vistorias anuais, porque o veículo ainda continuava com o micro-ônibus. Veículos para transporte acima de 8 passageiros e acima de 10 anos eram passíveis dessas vistorias, porém, poderiam ser feitas em qualquer Detran do país e ser enviadas através da documentação lacrada expedida para o Detran de Salvador. Partimos então para fazermos as modificações e decidimos, depois de muitas pesquisas, transformarmos o carro em uma caminhonete. A ideia seria uma independência entre o veículo e a casa, como conceito de camper. Interpelamos várias empresas em Salvador e no Brasil que faziam baús de fibra ou de alumínio. Algumas se recusaram por vários motivos, outras nem responderam e outras ficaram inviáveis para nós pelo valor. Finalmente, depois de muita procura e quase desistindo, a Unitécnica, que é uma empresa baiana de Feira de Santana, nos atendeu e abraçou nosso projeto com muito profissionalismo, pontualidade, qualidade e preço. Eles acreditaram na nossa ideia e a transformou num excelente produto de qualidade. Para a empresa, esse projeto era original e o desafio era fazer com que o baú pudesse ser retirado e acoplado facilmente no carro. Para isso, foi feita uma outra estrutura que ficou entre o chassis e o baú, e nela foram instalados 4 gavetões, 2 em cada lado. O baú foi feito em alumínio, carga seca, com assoalho em compensado naval e estrutura de ferro. Baú pronto, trouxemos o carro para Salvador e o dilema agora era onde poderíamos montar a parte interna do baú que tinha sido projetado enquanto o baú estava sendo fabricado. Já havíamos comprado o isopor anti-chamas para proteção térmica e acústica, o compensado para divisórias e a fórmica para forração. Optamos por esses materiais porque achávamos que o baú não ficaria muito pesado com eles. A princípio trabalhamos com o carro estacionado no fundo do prédio da minha mãe e o playground serviu para o corte e a colagem das peças. Forração concluída, retornamos a Japauto para a finalização do projeto, como parte elétrica, parte hidráulica, divisórias, pia, etc. Depois de aproximadamente 5 meses de duração, o projeto foi finalizado. Para darmos mais estabilidade ao carro, substituímos o diferencial, que era um Dana 40, pelo da F4000 Dana 60, rodado duplo. Desde o início, tínhamos um problema recorrente com a geladeira, que funcionava em um curto período e depois parava de funcionar, o que nos deu alguns prejuízos. A Elber foi muito correta e atenciosa em nos atender, enviando peças de reposição sem custo. Só que, como o problema persistia, resolvemos traçar a próxima viagem para o sul do Brasil e chegarmos até a sede da empresa em Santa Catarina, para então resolvermos de vez o problema. Saímos em abril de 2018 em direção ao sul do Brasil, no outono e sem geladeira funcionando. Na medida em que fomos descendo, a temperatura ia diminuindo. Notamos que havia condensação na parte interna, principalmente nos perfis de sustentação, chegando a pingar dentro do baú. Apesar desses percalços, a viagem correu tranquila e aproveitamos bastante. Fizemos uma parada em Itapema, Santa Catarina, pois tem um irmão que mora lá. Já que tínhamos um apoio, decidimos arregaçar as mangas e corrigir a proteção térmica, colocando uma manta aluminizada de 5 milímetros na qual cobrimos todo o isopor e os perfis do baú. Todo o material interno teria que ser retirado e para isso tivemos que alugar um imóvel por 45 dias,
onde colocamos tudo o que estava dentro do baú. Quando retiramos a fórmica, percebemos que havia pontos de mofo e substituímos a fórmica pelo laminado de PVC, que é ainda mais leve e mais resistente ao mofo. 3 meses depois, partimos para Elber para resolvermos o problema da geladeira. Uma semana estacionados no pátio da empresa, foram colocadas novas peças e feitas correções. Já que estávamos pelo sul do Brasil e achávamos que nossos problemas tinham acabado, resolvemos esticar a viagem até o Rio Grande do Sul, com pretensão de atravessarmos a fronteira do país e irmos pelos países da América do Sul. Só que ainda estávamos no inverno e pegaríamos temperaturas muito baixas. Passamos alguns meses pelo sul e, como nossos banhos eram à base de esquentarmos água na panela, decidimos comprar um aquecedor a gás em Bento Gonçalves. Fugindo do inverno, subimos para o Mato Grosso do Sul, onde permanecemos por 3 meses. Como já estava na época de pagarmos o licenciamento anual, fomos até o Detran de Bonito para fazermos a vistoria. Mandamos a documentação lacrada para o nosso despachante de Salvador e, para nossa surpresa e decepção, o Detran de Salvador não aceitou e informou que a vistoria deveria ser feita pelo Inmetro de Salvador. Tentamos de tudo que podíamos para resolvermos a distância, mas não conseguimos, e o prazo para dirigirmos com o licenciamento pago e sem vistoria seria até o dia 31 de dezembro daquele ano. Como já estávamos em dezembro e sem saída, mais uma vez retornamos para Salvador. Várias tentativas de mudança na documentação do carro não tiveram sucesso. E quando já estávamos pensando em desistir de tudo, eu descobri, folheando o documento do proprietário anterior, que originalmente a característica do veículo era passageiro caminhoneta não aplicada e que não precisava de vistoria para a renovação do licenciamento. Isso provou que o Detran de Salvador tinha cometido a falha de mudar a característica original do veículo, o que no começo foi negado veementemente, dizendo que isso seria impossível. Depois de muitas vistorias inúteis e vários prejuízos financeiros, o Detran retificou o equívoco e assim resolvemos o problema da documentação. Depois disso, fizemos algumas modificações, como a instalação do climatizador 12 volts que compramos no trajeto de volta em Goiás. Fizemos a pintura externa do baú com a tinta emborrachada, melhorando ainda mais a acústica e a temperatura interna do baú. Fizemos mais 2 reservatórios externos de água e outras pequenas modificações. Por último, a geladeira parou de funcionar outra vez, e mais uma vez a Elber nos enviou novas peças. Só que como o problema era recorrente, dessa vez comecei a pesquisar e interpelei Enio Oliveira, um amigo que faz instalações de energia solar em motorhome. Ele atentou para o diâmetro da fiação externa, que tinha sido colocada pelo instalador com o diâmetro errado. Corrigido o erro, a geladeira funciona normalmente. Pois bem, 1 ano e meio se passou para que tudo isso fosse resolvido. E quando já estávamos próximos a sair, veio a pandemia. E que foi em abril de 2019. A gente ia sair em abril. 2019 é a pandemia, e que a gente agradece a Deus porque a gente estava aqui, porque a gente sabe de muitos companheiros de viagem que tiveram muitos perrengues para voltar para sua terra, né? E esse ano que a gente está aqui de pandemia, nós estamos no carro e o carro funcionando perfeitamente bem. Muito bom. Bom, acredito que tudo seja já resolvido, esperamos tê-los esclarecido, né? Tudo que realmente tinha que ser esclarecido e muito obrigado mais uma vez e, se Deus quiser, até a próxima. Um abraço.